Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose da cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou nerd de serviço e hoje vamos falar aqui de um jogo muito aguardado em Portugal. Estou a falar de 28 da Mebo Games, um jogo de Pedro Santos Silva com a arte de André Fernandes Trindade. Não é meu primo. É um jogo de 2 a 4 jogadores para maiores de 8 anos com uma duração mais ou menos de 60 minutos. E, como perceberam pela caixa, o jogo tenta recriar a experiência de passar pelas ruas de Lisboa no elétrico mais conhecido de Portugal, o número 28. Vamos a um pequeno tutorial e já voltamos com as considerações finais. Portanto, temos aqui um setup para 4 jogadores e qual é que é o objetivo deste jogo? O objetivo deste jogo é pegarmos no nosso elétrico, que está aqui, percorrermos estes caminhos elétricos pela cidade de Lisboa, usando estas cartas de bilhete para nos podermos mover. O objetivo é movermos-nos para certas paragens onde estão turistas, recolher os turistas usando os mesmos bilhetes, colocá-los na nossa base, depois, usando outra vez os bilhetes, tentar chegar aos monumentos que estão marcados com os cones laranja, que são aqueles que aqui estão. Por exemplo, aqui, largar lá os nossos turistas e recolher a carta de monumento e assim obter pontos, ok? De forma muito básica é o objetivo do jogo. O jogo termina quando estas cartas de monumento viradas para cima tiverem terminado. Pelo caminho também podemos apanhar poderes, que são estes objetos que nós aqui temos, de cada cor, verde, vermelho, azul e amarelo, que nos dão poderes diferentes e habilidades que nos ajudam, que nos facilitam o nosso jogo. Como é que se monta o tabuleiro? Cada um escolhe uma cor e coloca o seu elétrico aqui na zona do Rossio, na zona central, que é a única paragem que permite ter mais do que um elétrico. Neste caso até permite ter 4. Todas as outras paragens só permitem ter um elétrico. Cada jogador recebe a planta do seu elétrico correspondente à cor. Neste caso é azul, o meu elétrico é este. Baralha-se o baralho de bilhetes, coloca-se aqui no respectivo local e dá 5 cartas a cada jogador. Os jogadores não têm limite de mão, começam com 5, mas podem ter 20 se quiserem. Baralha-se o baralho de monumentos e para 4 jogadores viram-se 18 cartas para cima e coloca-se ali no sítio correspondente. Aliás, ali até diz que para 4 jogadores são 18 cartas viradas para cima. Depois dessas 18, colocam-se 4 aqui neste sítio. Atenção que para 2 jogadores só existem 3 monumentos e então este espaço tem que se tapar com esta carta, ok? No canto do tabuleiro coloca-se a campainha, os meeples colocam-se aqui dentro do saco, baralha-se tudo muito bem e distribuem-se 3 meeples por cada paragem, até se preencher as paragens todas. Colocam-se as tokens de poder no sítio respectivo, neste caso o vermelho leva as tokens de poderes vermelhas, uma para cada jogador. Vamos olhar para os monumentos que ali foram colocados e vamos colocar um cone laranja em cada monumento para sabermos onde é que eles estão marcados no mapa, para serem mais fáceis de encontrar. Portanto, a Torre de Belém é aqui, está aqui, a Ajuda está aqui e está aqui. E os outros 2 colocam-se no respectivo sítio. O da Santa Justa já aqui está e o do Padrão dos Descobrimentos também está aqui. Cada jogador tem uma carta de auxílio para saber os poderes especiais que cada um pode ter e as fases do jogo. Vamos olhar aqui para a base de cada jogador. A minha é a azul, como podem ver aqui o rebordo. Então o que é que eu tenho aqui? Tenho 8 lugares, 2 para cada cor. Estes aqui estão bloqueados e só os desbloqueio quando arranjo aqui os poderes. Estes poderes vamos apanhando consoante vamos parando nas paragens. Por exemplo, nesta paragem vermelha, eu se lá parar, posso descartar 3 cartas vermelhas e arranjar este token e colocá-lo aqui. Eu recebo aqui a carta de primeiro jogador. O que é que eu posso fazer? Quais são as ações que eu posso fazer? Cada jogador tem 2 ações por turno e isto anda na direção dos ponteiros do relógio. As 2 ações que eu posso fazer são mover o meu elétrico, recolher passageiros, largar-se passageiros nos monumentos e obter os pontos correspondentes ou obter os bónus. No fim de cada turno, bisca 4 cartas ali de bilhete. Eu não sou obrigado a fazer as 2 ações. Posso simplesmente passar e obter as 4 cartas. Posso fazer 2 ações, podem ser iguais, podem ser 2 movimentos, pode ser um movimento e uma recolha de passageiros, não importa a combinação. Não sou obrigado a fazê-las, ok? Vamos então à primeira ação. Eu sou o elétrico azul e eu quero me mover. Portanto, na minha primeira ação, eu para me mover tenho que descartar cartas da minha mão. E estas são as 5 cartas que eu tenho. Portanto, eu quero me mover porque me dá jeito de vir aqui recolher os passageiros. Como é que isto funciona?
Cada bilhete dá-me direito a mover de uma paragem para a outra. Isto é uma paragem, isto é uma paragem, isto é uma paragem, e onde estão estas bandeirinhas, onde estão os meeples, também são paragens. Se não houver cá meeples, não é paragem. Portanto, se eu me quisesse mover para aqui, eu tinha de descartar 2 bilhetes, não interessa a cor. 1, 2, ok? Mas vamos supor que já cá tinha passado um oponente e tinha recolhido os meeples. Eu só preciso de descartar uma carta. Não havendo aqui passageiros, esta paragem não conta como ponto de paragem, ok? Portanto, resumindo, só temos 3 paragens. Temos as bandeirinhas amarelas, que é as paragens dos elétricos onde estão os meeples, caso eles lá estejam, se não estiverem não contam. É os monumentos, como vocês podem ver aqui, e é os pontos bónus, ok? Como é que funciona o movimento? Por exemplo, eu estou aqui e quero vir para aqui, eu não posso fazer simplesmente esta curva. As linhas não me permitem, eu tenho que vir primeiro para aqui, depois daqui tenho que vir para aqui. Ou seja, eu tenho que numa ação gastar 2 bilhetes com uma ação e faço 1, 2, ok? Nunca posso fazer isto. Temos que respeitar as linhas do elétrico. E com o movimento existe a ação de empurrar. O que é a ação de empurrar? Vamos supor que estava aqui o meu oponente, tinha parado aqui e eu queria vir para o sítio onde ele estava ou até queria vir para aqui. Eu tenho que o empurrar, portanto eu tenho que dizer que vou empurrar, tenho que descartar as cartas correspondentes, vamos supor que eu queria vir para aqui, descarto 2, empurro, ele vem para aqui e depois empurro novamente. E ele agora, o dono deste elétrico é que escolhe se vem para aqui ou se vem para um destes 2, ok? Vamos supor que ele opta por vir para aqui. Ele é que controla o seu elétrico, ok? Isto é a ação de empurrar. Eu posso empurrar vários elétricos. Se tiver assim, eu posso ir para aqui. Este, por exemplo, o dono dele escolhe vir para aqui e depois empurro este para aqui, ok? Como é que eu sinalizo que vou usar a habilidade de empurrar? Fácil, agarro na campainha para avisar os meus oponentes e então empurro os elétricos dos outros jogadores. Cada jogador que é empurrado e que participa nesta movimentação de empurrar, tanto os que empurram como os que são empurrados, recebem uma carta cada um de bilhete, ok? Continuando aqui ainda neste cenário, vamos à segunda ação, à segunda habilidade, que é recolher passageiros. Vamos supor que eu estou aqui e quero recolher estes passageiros. Primeiro, descarto uma carta para poder avançar uma casa e avanço para aqui. Depois quero recolher os passageiros. E como é que eu faço isso? Tenho que descartar uma carta correspondente à cor dos passageiros. Porque temos um passageiro azul, outro verde e outro vermelho. Eu tenho que descartar uma carta azul, uma verde e uma vermelha. E colocá-las na pilha de descarte. Os passageiros que eu recolho, agarro neles e coloco-os nos seus assentos. Fiz as 2 ações, passo o meu turno para o jogador da direita e recebo 4 cartas de bilhete. Mas existe outra habilidade da campainha que eu posso executar. Qual é que é a habilidade da campainha? Gasto um bilhete para me poder movimentar e quando chego aqui, agarro na campainha para chamar mais turistas, mais passageiros. O jogador à minha direita já sabe o que é que se trata, agarra no saquinho e tira um meeple ao calhas e coloca aqui. Portanto, eu vou ter que ter 4 cartas, uma de cada cor, para recolher os meeples. Porque se eu parar numa paragem e não tiver as 4 cartas para os 4 meeples ou as 3 cartas para os 3 meeples, eu não consigo recolher nenhum passageiro. Por acaso tive sorte, saiu um meeple amarelo, tenho um de cada, eu descarto as cartas, neste caso os bilhetes, e consigo recolher os 4. Mas vamos supor que em vez de um amarelo tinha saído um azul. Eu não teria as cartas correspondentes. Esta amarela deveria ser uma azul, não é? Então eu não consigo recolher nada, perco a jogada, mas também não descarto carta nenhuma, ok? E passo a vez para o outro jogador. Ou, se ainda tiver possibilidade, faço a minha segunda jogada. Relembro ainda que eu posso trocar 3 bilhetes da mesma cor, por exemplo, 3 azuis, e transformá-lo num vermelho, ou num amarelo, ou num verde, ok? Tem que ser sempre 3 da mesma cor, ok? Outra ação que nós podemos fazer é largar os turistas nos respectivos monumentos e ganhar pontos. Por exemplo, eu descarto aqui esta carta para me poder deslocar aqui para a Torre de Belém. Vamos supor que eu estava aqui, venho para aqui. Largo aqui nesta paragem os meeples correspondentes, portanto a Torre de Belém está aqui, preciso de um vermelho, um azul e um verde.
descartei, obtendo esta carta de monumento que me vai dar pontos no final do jogo. Como diz aqui, o jogador à minha direita tem que tirar 3 meeples do saco e colocá-los numa paragem vazia. Caso haja alguma vazia, ele vinha aqui ao saco, o jogador do meu lado direito tirava 3 e colocava-os aqui nesta, por exemplo, que não tem nenhum. Se não houvesse paragens disponíveis, ele não tirava nada. Tiramos aqui um monumento, neste caso da Glória, e colocamos aqui. O cone saiu aqui da Torre de Belém e vem para a Glória, ok? Aqui está ele. Relembro que o fim do jogo é acionado quando terminarem estas cartas que estão viradas para cima, ok? Tenho que relembrar que todos os jogadores têm que ter o mesmo número de rondas, portanto, eu sendo o primeiro jogador, se eu ativar o fim do jogo, todos os outros jogadores têm direito a mais uma ronda, ok? Para termos o mesmo número de rondas. E a outra ação é obter bónus. Vamos supor que eu vinha para aqui, eu tinha que descartar 3 cartas azuis, aqui estão elas, 3 bilhetes para obter o bónus azul. Quais é que são os bónus? Portanto, se eu recolher o bónus amarelo, tenho mais uma ação, em vez de 2 passo a ter 3. O bónus vermelho posso mover uma vez de forma gratuita, não preciso descartar bilhetes para o fazer, ou gastar uma ação. Tenho aqui o bónus verde que desbloqueia estes lugares que aqui estão. E, por fim, tenho o bónus azul. Ou seja, sempre que eu paro numa paragem, toco a campainha para ter mais um meeple. O que é que acontece? O meu oponente que tira o meeple, em vez de tirar um, tira 3. Eu escolho aquilo que mais me agrada, neste caso seria o vermelho em vez do verde, e coloca ali. Portanto, eu tenho mais possibilidade dessa forma de me calhar um meeple de uma cor que me é mais conveniente. E como é que nós ganhamos o jogo? É pelos pontos que estão aqui nos monumentos e pelas ligações que nós fazemos entre percursos turísticos. Portanto, quando se coloca o primeiro ponto, coloca sempre assim no meio e nós vamos construindo depois para a direita ou para a esquerda. Portanto, eu aqui já teria um ponto. O segundo monumento que eu possa vir a ganhar, eu posso colocá-lo aqui, fazendo uma ligação verde e uma ligação azul ou apenas uma ligação azul. Eu vou colocar aqui porque as ligações também me dão pontos. Vamos supor que eu ganhava outro bónus. Aqui não me fazia ligação nenhuma. Aqui tinha uma ligação com o bilhete azul. Era aqui que eu colocaria. E depois aqui é a mesma coisa. Neste caso, quantos pontos é que eu tenho? Eu vou ganhar pontos consoante os monumentos que eu larguei turistas, meeples. Portanto, 1, 2, 5, 6, 7, 8. Mais as ligações. 1 ponto por cada. 8, 9, 10, 11, 12. Teria 12 pontos. Quem tiver mais pontos no fim do jogo, ganha o jogo. Se houver um empate entre os jogadores, ganha aquele que tiver mais ligações entre cartas. Neste caso, eu teria 1, 2, 3, 4. Se fosse o que tivesse mais, ganhava. Se o empate se mantiver, ganha aquele que tiver mais passageiros no seu elétrico. Eu tenho 3 no fim do jogo. Se o empate mesmo assim persistir, ganha aquele que estiver mais longe do primeiro jogador, pela ordem jogada, ok? Como puderam ver, é um jogo bastante simples de aprender, tem regras bastante simples e bastante fáceis de decorar. Em termos de jogabilidade, poderão encontrar aqui algumas semelhanças com o jogo, por exemplo, Ticket to Ride, mas eu acho este bastante mais completo e bastante menos repetitivo. É aquele tipo de jogo que nós podemos jogar hoje 2, 3 partidas, ao fim de 1 mês, 2 meses voltamos a pegar no jogo e facilmente nos recordamos das regras. E eu acho que a temática do jogo está de mãos dadas com a jogabilidade, com as regras, e essa temática ajuda a entender melhor as regras. Em termos de componentes, têm todos bastante qualidade. As cartas vocês podem jogar sem sleeves. Eu meto sleeves sempre nas minhas cartas, mas estas podem jogar sem sleeves, que não há problema nenhum, tem um acabamento plastificado. A campainha é o chamariz do jogo. É uma gimmick, mas jogar sem a campainha não era a mesma coisa. A campainha tem uma utilidade, não é obrigatório, claro. É feita de um material resistente e a utilização da campainha faz sentido dentro do jogo e ajuda as pessoas a entrar mais na temática do jogo. O único senão aqui é a utilização dos meeples de turistas, que são muito genéricos, e eu gostava que eles tivessem pensado um pouco nas pessoas daltónicas. Os meeples e as pecinhas de elétrico são personalizadas, são muito bonitas. Os de turismo é que são todos iguais, só muda a cor. Poderiam arranjar aqui uma solução para
quem não consegue distinguir as cores poder jogar este jogo. Tal não acontece. A arte é muito bonita, a arte dos bilhetes, dos monumentos, o próprio mapa é muito engraçado, até o card elétrico de cada jogador é muito bonito, as cores estão lindíssimas, é um jogo que salta à vista, como vocês podem ver pela caixa. E é um jogo que, como a Mebo já nos habituou, vende a Portugalidade por aí afora. E acho que isso também é de valor. Divertimos-nos imenso a jogar este jogo, é super engraçado. Gosto do facto de podermos empurrar os nossos adversários, é uma maneira de implicarmos um bocadinho ali com eles e de estragar a jogada deles. Claro que é recomendado, é óbvio, o burburinho que se fazia à volta deste jogo é justificado. Parabéns aos autores, parabéns à Mebo, é um jogo mesmo muito bem conseguido, bastante divertido, que eu acho que vai agradar a toda a gente, mais aos jogadores casuais, mas tem espaço para todos. Pessoal, gostava de saber a vossa opinião, deixem nos comentários, já sabem, somos criadores de conteúdo independentes, precisamos do vosso apoio, subscrevam o canal, sigam-nos nas redes sociais e não percam as nossas lives.